Cara, quem foi o cara, quem foi o treinador que te inspirou a querer ser treinador também? Você sabe que é um direcionamento que acontece com naturalidade dentro da carreira de alguém. Quando eu comecei a jogar, eu queria estar dentro de um clube de futebol. Eu, desde 6, 7 anos, eu era mascote da Ferroviária. Legal. Meu pai era diretor de futebol, então eu conheci as grandes equipes da Ferroviária de Araraquara. Viajava no ônibus da Ferroviária quando íamos jogar no interior. Se não, jogando em casa, eu estava lá tirando fotografia com o time, pegando bola atrás do gol, participava de todos os treinamentos praticamente da equipe da Ferroviária, isso com 6, 7 anos. Queria ser jogador, meu tio era meu exemplo, né? Dudu foi um jogador do Palmeiras durante anos e anos, né? Exemplo para mim, não só como atleta, mas como ser humano, e aquilo era uma vontade que eu tinha. Quando eu percebi que eu poderia dar um passo, né? Porque é muito difícil esse momento. Você, às vezes, tem 4, 5 anos na base de um clube e você não sabe se você vai conseguir aquela transição. Se você caso você consiga passar o profissional da equipe, você não sabe se você vai se manter como um pequeno jogador, um médio jogador, um jogador top. Você não tem como mensurar tudo isso. É natural que a tua preparação, a forma como você enfrente a sua profissão, encare tudo isso, é que, de repente, direcione a tua carreira. Mas é uma inconstância muito grande e uma incerteza ainda maior. Então, o que eu fiz? Eu fiz educação física ainda quando trabalhava nas categorias. Era jogador das categorias de base da Ferroviária. Por quê? Porque se não atingisse, né, o profissional da Ferroviária, eu gostaria de ser um preparador físico, um auxiliar técnico. Trabalhar com futebol, né? Exatamente. Eu queria estar no meio, sempre quis isso. E tentei cercar todas as possibilidades que existiam. E aí parti. Me formei e fui vendido. No primeiro ano que eu fui vendido para o Guarani, da Ferroviária, isso de 8-3 para 8-4. Eu estreiei em 82, em agosto, logo depois da Copa do Mundo. Tive a minha primeira venda e já saí de Araraquara formado. Então, para mim, isso foi importante. Quando eu fui finalizando a minha carreira, os últimos 6, 7 anos, eu passei a observar muito assim o que os treinadores me mostravam, né? O que os jogadores sentiam, o que eles percebiam, o que eles gostavam, o que não gostavam. Eu anotava treinamentos e, de repente, eu corrigia esses treinamentos. Eu falava, eu posso fazer isso aqui, eu posso mudar um pouco esse contexto. Então, assim, eu fui preparando um campo para que, na minha parada, eu pudesse, de repente, encontrar um caminho. Um novo caminho na carreira. Já anos antes de se aposentar. Talvez 6, 7 anos eu passei a dar uma importância muito maior. Anotações, nós não tínhamos um curso, ainda quando acabamos a Copa, né, de 2014, as pessoas falavam, o treinador brasileiro precisa se reciclar, né? Geralmente você recicla quando você tem uma formação. Nós não tínhamos nenhuma formação. A nossa formação era a vida. Eram os treinadores, né? Eram os treinadores que, por sinal, foram aí, naquele instante, já haviam sido 5 vezes campeões do mundo. Então, esses eram os nossos exemplos. O vestiário é que nos dava uma conotação do que era aquela equipe. A vivência, o dia a dia. Então, eu procurava cursos. Quais eram os cursos que me apresentavam? Era marketing, eram vendas. Eu tentava me aproveitar de todos os detalhes possíveis para poder implantar naquilo que eu imaginava para a minha equipe. Então, eu tinha que tentar, de repente, preencher esse lado didático com coisas que ainda não existiam na prática e que, de repente, se cobrava, né? Como em 14, perdemos a Copa, aquele resultado terrível que aconteceu e que o futebol brasileiro já vinha caminhando para um momento como esse, mas ninguém percebia isso, nem os meios de comunicação, tampouco os comentaristas, os aficionados ao futebol, aqueles que fazem parte desse contexto todo de futebol. Nem nós, profissionais da área, nós não percebíamos.
Nós sentíamos que o momento não era oportuno, as coisas já não vinham acontecendo como nós queríamos, não era só com o futebol brasileiro, sul-americano de um modo geral, mas nós não percebíamos que o mundo estava se movimentando. Na contramão, o voleibol fazia um trabalho completamente diferente, observou o que a Europa apresentava, trouxe para aquilo que nós queríamos, ou melhor, que nós já possuíamos. Nós sempre fomos um voleibol de ataque, atacávamos com muita facilidade, mas não sabíamos bloquear, não tínhamos posicionamento defensivo, recepção, nós não trabalhávamos os fundamentos. E, de repente, o vôlei foi lá, olhou, observou, trouxe, adaptou aquilo que nós tínhamos, e nos últimos 20, 25 anos, nós, no mínimo, estamos brigando pela 4ª colocação, mas quase que, na maioria das vezes, brigando pelo 1º e 2º. Uhum. E quer seja em vôlei feminino, masculino, praia, enfim. Quer dizer, houve uma mudança, e essa mudança acontecia no futebol mundial. As pessoas percebiam que os sul-americanos tinham grandes jogadores, mas eram desorganizados em todos os sentidos, como somos ainda hoje. Nós não temos federações consistentes, nós não temos uma CBF que realmente nos passe uma esperança e uma expectativa de que estamos num caminho. Nós ainda não temos isso. Então, nós tínhamos que ter nos preocupado um pouco mais. Nós, treinadores, nós, imprensa de um modo geral, nós, jogadores, nós tínhamos que ter nos preocupado. E, de repente, deixamos o futebol brasileiro, exatamente, olhando o futebol mundial. Exatamente. Não que a organização europeia ela seja diferenciada em todos os sentidos, não, mas eles nos mostravam caminhos que nós deveríamos ter nos alertado e corrigido para que não passássemos um momento como nós passamos. Hoje o futebol brasileiro ele tem que trabalhar muito para poder voltar a ser o primeiro do mundo. Assim como o voleibol brasileiro ocupou um espaço que dificilmente vai perder num curto espaço de tempo, talvez até médio. Pode ser que perca lá na frente, porque são ciclos, né? Isso tudo é muito relativo. Talvez tenhamos agora um problema na seleção, porque saímos de gerações vitoriosas no vôlei e, de repente, estamos pegando um momento de transição. Talvez isso aconteça, talvez não aconteça, pela capacidade dos nossos atletas de se reinventarem. E eu acho que é isso que nós buscamos também no futebol. Nós precisamos voltar a viver um grande momento. E só vamos viver esse momento se nós nos agruparmos, nos juntarmos, não da maneira como nós estamos fazendo, que tudo de fora é muito bom, tudo de dentro é uma porcaria. Aliás, o brasileiro tem isso, né? A Marília, infelizmente, que nos deixou aí há uma semana, era a rainha da sofrência. E, de repente, quando a pessoa parte desse mundo, a gente vê que a história dela era muito mais rica do que nós imaginávamos. Uma pessoa que com 26 anos deixa 300 músicas gravadas na sua carreira, que era reconhecida por todos aqueles que estavam à sua volta como uma pessoa de um coração fantástico, de uma atuação em todos os aspectos, era boníssima com todos os artistas que estavam à sua volta. Essa pessoa ela tinha que ter um reconhecimento muito maior do que apenas ser reconhecida como a rainha da sofrência no nosso país. Então, a pessoa às vezes tem que parar a sua atividade ou morrer para que ela possa ter um reconhecimento. O nosso país é assim. Nós trabalhamos dessa forma, nós aprendemos dessa forma, aliás, erradamente, mas aprendemos assim. E nós temos que passar a valorizar um pouco mais aquilo que é feito aqui dentro, aquilo que é trabalhado aqui dentro, para que nós possamos ter o nosso caminho, a nossa essência valorizada. Ninguém foi 5 vezes campeão do mundo por um acaso no futebol. Ninguém tem um Ayrton Senna por um acaso. Ninguém tem um campeão, um vice-campeão de surf por um acaso. É porque existe trabalho, existe capacidade. Então, se nós temos essa capacidade, nós precisamos apenas desenvolvê-la. E os nossos gestores precisam acordar, porque o mundo gira muito rápido. E com o advento da internet, então, as coisas ficaram com um dinamismo tão grande que você, às vezes, não consegue acompanhar a velocidade das mudanças. Tu sente que a seleção brasileira não está fazendo o mesmo movimento que a seleção brasileira de vôlei fez? Tu acha não, que a gente não a seleção brasileira.
eu não sinto que o futebol brasileiro esteja fazendo o mesmo movimento que as equipes de vôlei fizeram, Entendi. a federação de vôlei fez lá atrás. Não sei se isso foi algo programado, preparado, ou se aleatoriamente acabou acontecendo. Ou se nós conseguimos juntar e qualificarmos os nossos atletas ao ponto de serem quase imbatíveis nos últimos 20 anos. Entendi. Mas foi feito um grande trabalho. Se a CBF, a CBV, ela errou em algum momento, eu não sei. Fato é esse que nunca aconteceu com a CBF. A CBF nunca se preocupou com os nossos clubes, nunca se preocupou com as nossas federações. A CBF sempre foi, desculpem, mas um balcão de negociação, de né? negociações. Mas eu concordo contigo. Eu também concordo. Essa última diretoria que entrou estava começando a movimentar um pouco diferente todo esse eixo que já era viciado há anos e anos. E nunca foram punidas. Essas pessoas nunca foram punidas. Então, assim como na política, assim como em outras áreas, aconteceram coisas absurdas dentro das entidades que dirigem o futebol brasileiro. E, de repente, a culpa do 7-1 foi principalmente do nosso treinador e daquele grupo de jogadores que ali estavam. Erradamente. Todos nós que estamos e habitávamos em torno do futebol até aquele momento fomos, de alguma forma, culpados por aquele resultado, por aquilo que vinha acontecendo há 25 anos atrás e que nós não percebêramos em momento nenhum. Deixamos aquilo acontecer.